Olá! Neste vídeo informativo estaremos trazendo todas as características e curiosidades do subfilo répteis. Acompanhe! Começando pela nossa introdução. Os répteis são as criaturas que dominaram o planeta antes da evolução dos mamíferos, ou seja, ainda na era mesozoica como dinossauros. Estes são divididos em três ordens: escamados, esquamatas, quelônios, quelônia e crocodilianos, crocodilo. Viveram num clima quente e seco com grandes desertos no interior dos continentes. Vale ressaltar que seus fósseis foram, e ainda são, encontrados em quase todas as partes do mundo. As características gerais desses grupos de animais são a pele coberta com escamas ou placas ósseas, o que a torna impermeável, significando que um animal pode viver longe de rios e lagos, assim como os anfíbios tinham que viver. Anfíbios são o subfilo anterior aos répteis. Sistema digestório completo terminado na cloaca, uma espécie de bolsa que serve tanto para eliminar fezes e urina e depositar os ovos. Eles têm hábitos carnívoros, herbívoros ou onívoros. Fecundação interna e ovípara, uma minoria é ovovivípara. Eles têm ovos resistentes. E desenvolvimento direto. Para quem não sabe, isso significa que o filhote nasce à cara do pai, digamos assim. São também pecilotérmicos, por isso tem que manter sua temperatura sempre estável, assim ficando parados. Eles também têm respiração pulmonar e circulação sanguínea dupla, ou seja, venal e arterial. Seu coração conta com 3 cavidades, 4 nos crocodilianos, que são os jacarés e os crocodilos. Vamos agora à ordem dos quelônios. O corpo desses répteis fica encaixado dentro de uma carapaça na parte dorsal do corpo. Quando sentem-se ameaçados, recolhem o corpo todo dentro dessa caixa protetora. A alimentação é diversificada, pois incluem espécies carnívoras, herbívoras e onívoras. Possuem a maxila semelhante a um bico e são desprovidos de dentes. Esses estão divididos em 3 grupos: tartarugas, jabutis e cágados. Os quelônios são ovíparos e seus ovos são colocados fora da água em tocas escavadas pelas fêmeas, normalmente em praias, barrancos arenosos e, no caso dos jabutis, na terra. A quantidade de ovos pode chegar a 400, que levam até 6 meses para eclodir. As tartarugas podem viver no mar ou na água doce. Têm as patas em forma de nadadeiras e pescoço e cauda curtos. Sua carapaça é achatada, o que ajuda durante o nado. Os cágados podem ser encontrados em água doce, mas também se locomovem em terra. Tem um pescoço longo que, ao ser dobrado lateralmente, é recolhido por dentro da carapaça. O casco dos cágados são mais achatados do que o das tartarugas. Os jabutis vivem em terra e alimentam-se de vegetais. Seus pés são achatados para a locomoção em terra e são formados por 5 dedos em linhas resistentes. A carapaça é mais alta do que a dos cágados e das tartarugas. A cauda e o pescoço são curtos. Neste slide de figuras podemos notar 4 diferenças: as patas, o pescoço, a carapaça e o habitat. Começando pelo habitat, podemos observar que a tartaruga está no habitat marinho, o cágado no meio termo, uma faixinha de terra e ao lado um lago, e o jabuti numa faixa totalmente de terra. Podemos notar também a diferença entre as carapaças. Vemos que a carapaça do jabuti é bem grossa e resistente, já a do cágado e da tartaruga parecem ser bem finas. Podemos ver também que o pescoço do cágado é bem grande e que, se dobrado lateralmente, entra por completo dentro da carapaça. Isso acontece também com as tartarugas e os jabutis, só que não de forma tão extraordinária. Outra diferença bem explícita são as patas. Vemos que as patas das tartarugas mais se parecem com nadadeiras, por isso elas são adaptadas à vida marinha. Nos cágados vemos o meio termo, eles têm dedos e unhas, mas entre esses dedos vemos uma membrana que serve para facilitar o nado e a vida marinha. Já os jabutis
São totalmente adaptados para a vida terrestre, por isso não têm membranas e ou nadadeiras para a vida marinha. Agora vamos à ordem dos crocodilianos. Os crocodilianos são animais encontrados nas regiões quentes do planeta, vivendo próximo de rios, lagos e mares. Por serem animais semiaquáticos, eles apresentam algumas adaptações que favorecem a permanência na água. Apresentam um corpo coberto de placas ósseas e escamas, são tetrápodes e têm dedos terminados em garras fortes. Os olhos possuem pálpebras protetoras e as narinas têm válvulas para controlar a entrada da água. Os representantes desse grupo são crocodilos e jacarés. São animais carnívoros. Os adultos se alimentam de peixes, tartarugas, pequenos mamíferos e até aves. Apesar de muitos acharem que não, os jacarés são bem diferentes dos crocodilos. Dentre tais diferenças, podemos destacar o focinho. Nos jacarés, ele é largo e arredondado, nos crocodilos, mais estreito e pontudo. Uma outra diferença é quando eles estão com a boca fechada. Nos jacarés, nota-se que os dentes da maxila ficam todos para fora. Já nos crocodilos, estes mesmos dentes não são visíveis com a boca fechada. Nesse slide, podemos observar as diferenças entre o jacaré e o crocodilo. Estas são o focinho e os dentes. No crocodilo, vemos um focinho estreito e pontudo. Nos jacarés, um largo e arredondado. Observe. Vemos também que se a boca do crocodilo fechar, esses dentes não ficarão visíveis. Já os do jacaré são bem visíveis. Agora vamos à ordem dos escamados. Os escamados são representados pelos répteis que têm corpo coberto por escamas. São eles os lacertílios e os ofídeos. Os lacertílios são um grupo com mais diversidade e são adaptados a diferentes ambientes e variam de espécies pequenas comedoras de pequenos insetos até gigantescos predadores ativos. A maioria tem a reprodução ovípara. Um interessante lacertílio é o camaleão, que é capaz de mudar a cor da pele de acordo com o ambiente. No grupo dos ofídeos estão as serpentes. Algumas dessas são chamadas de cobras. Elas possuem um corpo alongado e um esqueleto simples. As cobras podem abrir a boca a 180 graus e sua língua é bífida, ou seja, em duas partes. Vamos às maiores características do grupo dos ofídeos. As serpentes são, com certeza, os répteis mais temidos da natureza. Elas estão em todo o território brasileiro e nos mais diferentes habitats, inclusive em ambientes urbanos. São classificadas em dois grupos básicos: as peçonhentas, isto é, aquelas que podem inocular seu veneno no corpo de uma presa ou vítima, e as não peçonhentas, que não possuem esse sistema. Nas cobras peçonhentas, podemos encontrar a fosseta loreal, entre o olho e a narina. Esta tem a função de capturar o calor, portanto, pode-se caçar no escuro, desde que as presas sejam quentes. As cascavéis são facilmente encontradas em áreas abertas e secas. Estas apresentam um chocalho na cauda que emite um som de alerta quando a serpente é perturbada. Nesse slide de figuras, podemos observar um camaleão, uma cobra peçonhenta e um rabo no formato de chocalho. Vemos que o camaleão está com uma coloração muito estranha, mas esta é realmente uma coloração normal. Deste modo, ele consegue se camuflar em meio ao ambiente. Na cobra peçonhenta, podemos observar alguns aspectos, dentre eles a língua bífida, que é dividida em duas partes, estes dois dentes, entre aspas, que não são dentes, pois eles não são usados para mastigar, eles apenas são usados para inocular o veneno na vítima, e a fosseta loreal, que fica entre a narina e o olho. Vemos também um rabo no formato de chocalho. Este é o que as cascavéis possuem. Caso você veja uma cobra e ela esteja movendo este rabo freneticamente, é recomendável que você saia de perto, ou pode ser muito perigoso. Muito obrigado por assistir essa aula. Até logo, tchau.